Boa noite, estamos hoje novamente com a CIB na TV, a TV, o programa que fala do comércio de Barretos, e hoje temos uma alegria muito grande de mostrar a todos os barretenses e realmente com um despertar realmente desse grande presente que Barretos recebeu no último ano, que é o IRCAD. O IRCAD, que é um instituto francês, que o Rodrigo e o Sérgio vão estar nos alimentando mais informações, mas que veio para Barretos para treinamento e pesquisa, né? Nós às vezes não conhecemos, você vai no decorrer do programa ver algumas imagens da estrutura que é feito. O IRCAD que veio a Barretos por intermédio e por associação ao Hospital de Câncer de Barretos e que é um grande presente para Barretos. Por quê? Porque ele traz pessoas de um nível bastante elevado que vão estar, além de conhecer a nossa cidade, consumindo a nossa cidade e mostrando que Barretos é muito mais do que um polo de saúde, mas um polo de treinamento e pesquisa. Quero dar boas-vindas aqui ao Rodrigo da Rocha Carrara, que é o diretor administrativo do IRCAD, né? E junto com ele o Sérgio Batista Ribeiro, que é barretense, que é chefe de cozinha, que ele vai estar relatando inclusive a experiência dele que ele teve num curso que ele foi fazer na França para atender as pessoas. Então é isso que a gente quer ressaltar aos nossos telespectadores, da importância de treinamento, de buscar realmente uma melhor conhecimento para que possa atender a essas pessoas que estão aportando a nossa cidade, né? A princípio gostaria de dar as boas-vindas e conversar com o Rodrigo, quer dizer, o Rodrigo que é brasileiro, mas que esteve por 11 anos, né, por um longo período, trabalhando e morando na França, e quando viu essa oportunidade de ser repatriado, acabou vindo junto com o IRCAD, já que ele já tinha conhecimento de como funcionava a estrutura lá. Seja bem-vindo, Rodrigo. E como que é essa experiência sua que buscou e voltar realmente às raízes, né? Voltar ao país, você que é de Curitiba, né? Do sul do país, do sul, e que veio para a nossa cidade, ou seja, um morador que veio trazendo todo esse conhecimento europeu para a nossa cidade. Obrigado, André, pelo convite para vir aqui falar com vocês. Realmente eu passei 11 anos na França, terminei meus estudos em Curitiba, na Universidade Federal, e tive interesse de partir para fora para fazer a minha pós-graduação na França. Sua formação, inclusive, é veterinário, né? Exatamente. Quer dizer, então às vezes as pessoas até assustam que o veterinário está trabalhando na Fundação Pio XII, né? Mas depois nós vamos, durante o programa, vamos explicar o porquê dessa situação, né? Exato. Então, eu formei veterinária em 96, em Curitiba, na Universidade Federal. Trabalhei alguns anos, trabalhei até o ano de 2000 com clínica e medicina de grandes animais, na Bacia Leiteira lá de Curitiba, e surgiu essa oportunidade de partir para fora, de continuar os estudos e fazer a minha pós-graduação. No caso foi na França, por conta das relações que eu tinha com o meu professor de cirurgia na Universidade Federal, que ele mesmo fez os estudos dele de pós-graduação lá. Conversando com ele, ele falou, eu perguntei onde que eu poderia fazer, eu estou a fim de ir para fora, para estudar fora, tal. Ele falou, eu tenho minha experiência na França, se você quiser eu posso te indicar a universidade lá, você pode enviar o teu currículo, etc. Acabou dando certo na Universidade de Lyon, que fica no centro da França. Então eu fui para fazer o mestrado e doutorado, etc. O destino quis que eu ficasse mais tempo, então eu acabei me casando lá, constituindo uma família lá na França, né? Eu trabalhei durante 11 anos lá na França, entre esse período de pós-graduação e um período de atividade profissional. Acabei ficando 11 anos lá fora e realmente o ano passado, no final de 2010, surgiu essa oportunidade, ou eu fiquei ciente de que esse centro iria finalmente se instalar no Brasil, em Barretos. Então eu pensei comigo mesmo, agora já estava algum tempo pensando em voltar para o Brasil, querendo muito voltar para o meu país. Eu falei, como é uma coisa que eu vinha fazendo, que fazia parte do meu currículo, do meu perfil profissional, falei, é agora ou nunca, é a hora ou a oportunidade
de voltar para casa. Isso é muito importante, ou seja, pegar esse currículo, né, que o Rodrigo tem, essa experiência, e estar aqui em Barretos. Trouxe inclusive sua esposa, que é francesa, ambientando realmente nossa cidade. Quer dizer, então são pessoas diferenciadas com relação que fazem essa diferença. Agora vamos lá, o IRCAD. O IRCAD é um instituto de pesquisa e treinamento, né? Então ela faz cursos, né? Às vezes até eu confesso que quando eu estive lá antes da inauguração para conhecer, muitas coisas me surpreenderam lá e que eu não tinha o conhecimento que isso acontecesse, né? Então lá a princípio os treinamentos são para profissionais formados, né? Ou seja, médicos que já estão na ativa e querem se especializar nesse tipo de cirurgia menos invasiva, né? Que é a cirurgia videolaparoscópica, não é isso? Exatamente. E aí faz esse treinamento que pessoas que vêm e que conseguem fazer esse curso. E um lado interessante que tem disso daí é a gratuidade para 30% das vagas, né? Como que funciona esse projeto? Olha, André, realmente o IRCAD é um instituto de pesquisa e, sobretudo, de formação em técnicas cirúrgicas avançadas, que são chamadas de técnicas minimamente invasivas. Então, esse instituto foi realmente fundado na França em 94 pelo professor Marescot, que é o presidente fundador do instituto. Ele tem uma carreira dentro da cirurgia digestiva, então essa pessoa que é um personagem realmente espetacular. Que esteve em Barretos, inclusive. Que vem regularmente para os cursos, esteve na inauguração, etc. Ele gosta muito da cidade. E ele, no ano de 94, então ele teve a ideia de fundar um instituto para trabalhar na pesquisa e na formação dos cirurgiões, dos profissionais. No princípio foi focado na cirurgia digestiva, na cirurgia oncológica digestiva, mas ao longo dos anos ele foi desmembrando para as mais diversas especialidades cirúrgicas, ou seja, hoje em dia o IRCAD forma profissionais de praticamente todas as especialidades cirúrgicas, sempre com esse foco dentro da cirurgia menos invasiva, cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia laparoscópica. Isso é interessante, uma outra coisa que me surpreendeu bastante, né, e que nós pensávamos a princípio, eu como leigo no assunto, imaginava que fosse feito em pessoas esse treinamento, né, que na realidade, e isso é por motivo da participação do Rodrigo aqui, que é um veterinário, porque isso é feito em animais, né, o treinamento Exato. É feito em animais, em alguns casos, como você disse, que são feitos, transmitidos ao vivo, o que é feito dentro do hospital, mas o treinamento efetivamente é feito em animais. Como que funciona isso e quais são os cuidados que tem, né? Porque às vezes as pessoas acham que há alguns maus tratos, mas isso na realidade é muito bem trabalhado isso. Claro, claro. Então, efetivamente, por mais que o IRCAD seja uma filial plena da Fundação Pio XII, ou seja, do Hospital de Câncer, a gente nunca vai ver um paciente do hospital, um paciente oncológico, entrar no IRCAD para ser tratado, etc. Então, é exclusivamente um centro de treinamento para os cirurgiões oncológicos, ou não, porque o IRCAD abrange realmente todas as especialidades cirúrgicas, então, cirurgias mesmo que não são oncológicas, né? Então, esse treinamento é feito, de uma maneira geral, são cursos avançados nessas especialidades cirúrgicas e que acontecem num período curto, então os cursos duram no máximo uma semana, né? E abrangem normalmente no período da manhã uma parte teórica, onde os professores, né, os docentes, os experts, que são na maior parte do tempo europeus, né, ou norte-americanos. Isso é interessante que eu gostaria de ressaltar, quer dizer, a maioria dos professores são europeus, norte-americanos, que estão vindo aqui, e que a tendência é de formação de novos professores, né, com o decorrer do tempo que as pessoas os brasileiros vão se especializando para isso, né? Então, na parte da manhã, então, esses alunos que se inscrevem, eles têm as aulas teóricas. Na maioria das vezes, durante essa parte teórica, a gente transmite justamente, como você falou, uma cirurgia ao vivo do bloco operatório humano do Hospital de Câncer, porque o IRCAD ele está ligado ao Hospital de Câncer por uma rede de fibra ótica, ou seja, a imagem que a gente capta do bloco cirúrgico humano do hospital é transmitida para o anfiteatro do IRCAD. Então, os alunos, né, os cirurgiões que vêm se formar, eles podem acompanhar ao vivo, em tempo real,
a cirurgia humana, a cirurgia que está acontecendo no bloco cirúrgico do próprio hospital. E no período da tarde tem um treinamento que é feito, né, um treinamento em tecido vivo, ou seja, a gente vai utilizar animais de laboratório, né, que são anestesiados com todo o rigor científico e toda a ética profissional necessária. Padrão europeu, né? Com o padrão europeu, exatamente, para poder proporcionar a esses profissionais que vêm se formar, né, um ambiente cirúrgico, ou para eles simularem o gesto cirúrgico em tecido vivo, ou seja, em um ser vivo, né, em animais. Normalmente a gente utiliza suínos, né, de granjas. Que são, o aparelho digestivo é bastante similar ao... Exatamente. O suíno tem o mesmo regime alimentar que o homem, ou seja, são animais onívoros que se alimentam de proteína animal e proteína vegetal. Então, toda a conformação, a topografia, mesmo o tamanho dos órgãos abdominais são realmente muito semelhantes à anatomia humana. Então, o cirurgião que chega ali e que se depara com a anatomia do suíno, ele já tá bem à vontade. Bom, sempre tem algumas nuances, algumas diferenças, onde então a gente está ali, os veterinários, a gente tem uma equipe de veterinários que está ali para dar esse suporte, além do suporte, né, dentro dessa parte ética, que é a anestesia, um protocolo de anestesia bem centrado para realmente evitar para evitar qualquer sofrimento, qualquer dor, qualquer estresse para esse animal. Ao mesmo tempo, a gente dá esse suporte de uma anatomia comparada aos cirurgiões que chegam ali e eventualmente se sentem um pouco perdidos dentro do abdômen do animal. Isso é bastante interessante, porque realmente foi uma surpresa para mim, acredito que está sendo para vários espectadores que estão vendo esse projeto, e como que isso funciona. Quer dizer, a gente conhece já a seriedade da Fundação Pio XII, logicamente, e também do Instituto IRCAD, que vem de umas regras rigorosas europeias, jamais faria qualquer coisa que fosse causar um dano ao animal, né? E os alunos, essas pessoas são treinadas aqui, são médicos, já estão em plena atividade, que estão querendo se especializar aqui. Ou seja, de onde tem vindo esses médicos? Quer dizer, como a gente consegue... são brasileiros? Ou tem alguém de fora? Como que está? Então, o foco realmente do IRCAD, desde o início, no próprio... o programa de treinamento e o mesmo projeto desde o início foi focado em cirurgiões da América Latina, ou seja, pelo fato de o IRCAD estar baseado geograficamente ou fisicamente no Brasil, a gente tem de 50% a 60% dos participantes brasileiros, são cirurgiões brasileiros que vêm até Barretos para se formar, e o restante, os 40% a 50%, são cirurgiões da América Latina em geral, de países onde a cirurgia está mais avançada, como no Brasil. Então são cirurgiões argentinos, chilenos, peruanos, da Costa Rica. Então são cirurgiões que já têm uma bagagem cirúrgica, não são iniciantes ou não são residentes, são pessoas que já atuam, já têm uma rotina dentro da cirurgia dessas especialidades e já têm uma noção já do que é a cirurgia minimamente invasiva ou laparoscópica. Então eles vêm realmente para se aprimorar, para descobrir novas técnicas ou novos instrumentos. Então a gente tem realmente dentro de cada curso uma porcentagem que é importante de cirurgiões que vêm de fora do país, da América Latina em geral. A gente já teve até, inclusive, cirurgiões da América do Norte, né, norte-americanos, que vieram a fazer curso, e até um cirurgião da Austrália que veio a fazer um curso aqui com a gente. Isso é muito interessante, e sobre esse assunto que eu quero falar no próximo bloco, inclusive com o Sérgio, que esteve buscando um curso na França para atender a esse público. E como nós, aqui em Barretos, as dicas que o Sérgio vai dar para a gente, como que o comércio de Barretos, a parte de alimentação, de hotelaria, tem que se programar, tem que se preparar para esse novo mercado que não é nenhuma promessa, já de fato acontece na nossa cidade, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos a seguir com a entrevista sobre o IRCAD, o novo centro de pesquisas e treinamentos da Fundação Pio XII.
São cada vez mais pessoas se conectando e pirando com tanta promoção. Que louco! O site de compra coletiva que te dá até 90% de desconto. Entre nessa você também. É fácil, rápido e seguro. Tá esperando o quê? Conheça já as melhores ofertas nos melhores lugares da cidade e região. Acesse www.quilouco.com.br e pire com essa loucura você também. Estamos de volta com a CIB na TV, o programa que fala o que Barretos tem. E hoje nós temos muita alegria falando sobre o IRCAD, que é essa maravilha que desembarcou em Barretos, trazendo profissionais, trazendo conhecimentos que a gente realmente não imagina, né? O barretense às vezes não valoriza isso. E ao mesmo tempo que traz pessoas experientes, pessoas de grande currículo para a nossa cidade, também valoriza as pratas da casa, né? E um exemplo disso é o Sérgio Batista Ribeiro, que já tinha experiência como chefe de cozinha e que, trabalhando no IRCAD, foi convidado aí na França para conhecer, buscar os cardápios, para que esses palestrantes e esses alunos internacionais possam vir para Barretos e pelo menos não sentir-se em casa com relação a isso, né? Queria que você comentasse um pouquinho dessa experiência que você teve na tua ida à França para conhecer sobre os projetos que foram feitos lá e o que nós podemos aplicar na nossa cidade para que esse turista, né? Porque é um turismo de aprendizado, um turismo de formação, possa estar aprendendo e tendo essa necessidade de adaptar para o nosso mercado, né? Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, André, pela oportunidade. E o que eu tenho para te falar, André, é que a gente foi até a França fazer um curso de gastronomia para poder atender os cirurgiões que vêm ao nosso centro de treinamento. Por quê? Porque são cirurgiões que estão acostumados a um alto padrão, a um alto nível. Então a gente teria que, no mínimo, dar um pouco de excelência para ele. E o que Barretos ficou meio parado no tempo, André, não esperava que esse centro chegaria. O que aconteceu? O centro está aí, o centro é uma coisa atual e Barretos precisava ter um consentimento tanto na área do comércio, como na área da gastronomia, como na área de entretenimento. Nós temos hoje aí esses cirurgiões que eles ficam meio perdidos, você entendeu? Só para explicar que durante o dia, normalmente, como o Rodrigo comentou, parte de manhã é um tipo de curso. O almoço é feito normalmente lá, até para agilizar isso daí. Correto. E até o final da tarde. E à noite, tanto os professores quanto os alunos têm a oportunidade de estar no comércio, na alimentação, e que eles têm sentido essa falta, né? A parte até de treinamento com relação a garçons, os cardápios em várias línguas. Isso não é para amanhã, não, é para ontem já, porque essa já é uma necessidade e uma das carências que eles têm relatado que tem encontrado na nossa cidade, né? Então é importante colocar isso, que isso é uma coisa, um fato, não é aquela história, isso aqui é para a Copa do Mundo que vai acontecer daqui a alguns anos. Já está acontecendo, André. Já temos essa carência, né? Já está, e é o que a gente sente muita dificuldade, principalmente para jantares, para levar os professores e tudo. Às vezes você chega num determinado restaurante, não tem quem fale a língua básica, que seria o inglês, entendeu? Então não estão preparados. Mas a gente está caminhando para isso. A gente está tentando conscientizar, principalmente donos de restaurantes e tudo, a respeito disso. E a gente está tentando unir o útil ao agradável. Por quê? A gente tem que fazer um jantar oficial durante os cursos. E esse jantar oficial a gente está levando para quem? Para dentro do Parque do Peão, para poder mostrar para esses cirurgiões o que é Barretos. Tem cirurgião que vem a Barretos, sabe que Barretos é a maior festa do peão e não conhece aonde é feito. Então a gente está procurando levar isso para lá, mostrar para eles, mostrar as raízes nossas através desses jantares. Isso é muito importante, né? E até, comentar alguma coisa sobre valores para que possa entender o nível de pessoas que tem. Ou seja, esses experts, esses professores altamente capacitados,
que já tem um padrão de conhecimento, de preferência realmente bastante apurado, quanto os próprios alunos que são cirurgiões próximos, cirurgiões já renomados e acostumados com nível diferenciado, né? São alunos que pagam aí mais de R$1.000 por um dia de curso, né? Então, você tem noção do padrão que é e o valor que essas pessoas poderiam estar despendendo na nossa cidade, desde que tenha realmente um serviço que agrade e atrai isso aí. A rede hoteleira também tem sido um gargalo bastante, segundo o Rodrigo comentou, que tem sido um dos assuntos que poderiam ser melhorados, né? Como que é, Rodrigo? Isso daí são os gargalos que Barretos encontra. Exatamente, né? São dois gargalos, na verdade, que a gente tem encontrado. Bom, o pessoal que vem aqui para se formar, os alunos, né, os cirurgiões, que a gente chama de aluno, eles vêm, eles são atraídos muito por esses profissionais que vêm, que são os professores, são realmente pessoas de renome internacional, mas as críticas que eles aportam são, na maioria das vezes, ou quase 100% dentro da rede hoteleira, né, que deixa realmente a desejar, e da malha aérea, ou seja, da dificuldade que eles têm para chegar até Barretos. Ou seja, os profissionais, os professores que vêm e que chegam nos aeroportos internacionais do Brasil, a gente tenta buscá-los, né, tenta disponibilizar. Existe uma logística toda aí para ser feito. Quer dizer, que a Fundação tem que se preocupar não só em fazer um curso de excelência, mas também em buscar e minimizar essas distâncias. Exatamente, né? Exatamente. Então, por exemplo, durante os cursos, na véspera do curso e no último dia de curso, a gente disponibiliza vans e ônibus executivos para poder buscar esses profissionais, esses cirurgiões nos aeroportos mais próximos, de Ribeirão Preto e de São José do Rio Preto, e trazê-los até aqui, depois levá-los embora, porque realmente esses profissionais não têm condição nenhuma de chegar até Barretos por outro meio. Os professores, a gente tenta buscá-los nos aeroportos internacionais, ou seja, em Guarulhos ou outro aeroporto que eles desejam. Então, realmente tem uma logística muito forte, uma energia muito grande que a gente acaba dispensando para tentar minimizar esse efeito negativo que que esses profissionais possam encontrar para chegar até Barretos. E, por outro lado, também a hospedagem. São cursos onde a gente consegue reunir até mais de 60, 80 pessoas, ou às vezes até mais, reunindo todos esses profissionais que gravitam em torno de um curso como esse, ou seja, as empresas que patrocinam, as empresas, os parceiros industriais. Então, durante o curso, chega a ter mais de 100 pessoas que vêm ao IRCAD todo dia. Então, né? Isso é um público realmente, a linha aérea também é um anseio também de todo... da CI particular, de todo o comércio, de todos os moradores daqui, e eu acredito que a gente pode fazer um trabalho conjunto no sentido de tentar buscar esse sonho para Barretos, que colocar Barretos dentro do mapa das linhas aéreas, porque isso mudaria realmente o conceito da cidade como um todo, né? Sem dúvida nenhuma. E nessa busca, né, que teve de trazer o IRCAD, a princípio ele chegou a ser feito um estudo para ser feito em Buenos Aires, né? Então você vê assim o nível que nós estamos no sentido de Barretos conseguir buscar esse anseio de um empreendimento que poderia estar sendo instalado em Buenos Aires e está sendo instalado em Barretos, né? Uhum. E isso é um dos grandes pilares que conseguiu essa conquista do Henrique Prata, particularmente, né? O doutor Armando também buscou bastante esse projeto, foi dessa gratuidade para parte dos alunos, ou seja, da rede pública, né? Como que funciona esse projeto? Realmente, o IRCAD, as primeiras negociações do professor Maresco, que é o presidente do IRCAD de França, foram realmente com um hospital em Buenos Aires. Então ele tinha essa vontade de abrir um centro na América Latina,
né? E o primeiro foco dele foi realmente a capital da Argentina, né? Ele tinha um contato, ou tinha uma certa facilidade com o gestor do hospital em Buenos Aires. Bom, felizmente acabou não dando certo lá e, ao mesmo tempo, ele ficou muito seduzido pelo jeito de trabalhar, o jeito de fazer acontecer da Fundação Pio XII, através do Dr. Armando Melani, que fez alguns cursos lá em Estrasburgo, na França, e que conseguiu fazer uma propaganda, vamos dizer assim, da própria fundação junto ao professor Maresco. O Henrique Prata teve lá com uma comitiva brasileira para também expor o que a fundação faz, etc. Todo esse trabalho né, de tratamento humanizado aos pacientes menos favorizados aqui no Brasil. E o fato realmente de ter conseguido a vinda do IRCAD aqui para o Brasil e aqui para Barretos. O fator que desencadeou isso aí mesmo foi o fato de 30% das vagas dos cursos, de todos os cursos, são destinadas gratuitamente a profissionais cirurgiões que atuam exclusivamente para o Sistema Único de Saúde. Ou seja, dentro das 100 vagas que a gente vai ofertar, que a gente vai disponibilizar, 30 já estão pré-reservadas e ofertadas, ou seja, são doadas para profissionais do SUS. Quer dizer, o IRCAD então vai fazer esse trabalho, na realidade, de modernização dessa cultura de cirurgia menos invasiva e vai estar favorecendo não só Barretos em si, mas todo o país com relação a essa cirurgia, que é um avanço, com certeza, né? E com isso conseguiu o apoio também do governo, né? Que foram investidos, eu não vou falar os números aqui, mas que foram 25 milhões para a construção do prédio. O Instituto entrou com 50 milhões de dólares, é isso? Ou de reais? De dólares. Dólares. 50 milhões de dólares, ou seja, então é um empreendimento que chegou a Barretos. E aí, com certeza, somando todos os esforços aí, beirando 100 milhões de dólares, quer dizer, é um projeto e, como eu disse no começo do programa, um grande presente de Barretos, que a gente às vezes não valoriza, por não conhecer às vezes, né? Então, acho que esse programa serviu bastante para isso. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Sérgio, fica à vontade para as conclusões finais. E realmente não está lançado já, nós vamos fazer um workshop aqui, com as pessoas ligadas. Vamos buscar uma parceria junto com o Senac aqui para conseguir mostrar para as pessoas e pegar essa experiência que você conseguiu nesse curso teu na França, para que a gente possa mostrar para as pessoas que isso é uma realidade de Barretos e das carências que nós temos e tentar pelo menos minimizar esses gargalos nossos. Pode ficar à vontade das conclusões finais e esse projeto está lançado já. Não, vamos fazer sim, André, e é o que eu falei para você. Eu acho que o Barretos ele tem que incentivar mais o profissional nessa área nossa, que está muito carente, está muito precisando mesmo de profissional na área gastronômica, na área de entretenimento. E é o que eu falei, a gente trabalha com cirurgiões de alto nível. Então, tem que estar qualificado, tem que estar preparado. Serviço, não aceita. Ele quer um serviço de primeira linha. Por quê? Porque eles vêm de grandes centros, eles estão acostumados com isso. Então, o mínimo que a gente pode dar para eles é esse suporte. Perfeito. Rodrigo, e você? Seja bem-vindo mais uma vez. A Associação Comercial está à disposição, no que for possível, está auxiliando e buscando essas conquistas aí, que com certeza vão ser conquistas para o IRCAD e para Barretos, que são a questão dos gargalos, né, que você comentou da linha aérea, e dessa parte hoteleira e a parte aí de entretenimento para os alunos e professores do curso, né? Estamos à vontade, fica à vontade para as suas conclusões finais. Muito obrigado, André. Foi um prazer estar aqui conversando com você. Bom, agora faz um pouquinho mais de um ano que eu voltei para o Brasil, que eu voltei para Barretos. Estou muito contente, não tenho arrependimento nenhum de ter saído da França para vir para cá. Gosto muito da cidade, o povo aqui é realmente muito acolhedor, muito simpático. E eu acho que eu tenho certeza que a vinda do IRCAD aqui vai
vai favorecer muito o comércio local e vai aportar muito para a cidade em geral. Ótimo, muito obrigado. Isso é uma coisa bastante interessante. Você viu durante todo o nosso programa algumas imagens sobre o IRCAD. Muito obrigado por você acompanhar e assista todas as terças-feiras, às 21h30, aqui na TV Barretos, a CIB na TV, a voz do empresário de Barretos.